Paz do Senhor Jesus, né? Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, né? Mais uma vez essa noite, né? Estou aqui na minha casa, né? Gosto muito de estar meditando na palavra de Deus. Irei meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor Jesus, né? A qual Deus colocou no meu coração para me meditar aqui em Mateus, né? Aqui em Mateus 7, né? Capítulo 7 até o verso até o verso 6 da palavra do Senhor, né? Que fala sobre julgar o próximo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui em Mateus, né? No capítulo 7 da palavra de Deus até o 6, a palavra que Deus colocou no meu coração. E quando Deus coloca o nosso coração, nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo. Então, eu irei ler aqui, deixar aqui para os irmãos aqui, que é sobre julgar o próximo. Ó, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juiz com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiveste medido, vossos hão de medir a vós. E porque repararás tu no angueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me em ti o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? O hipócrita tira a primeira trava do teu olho, ou então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, e não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não a conheça que está, pise aqueles, voltando-se vós despedace, né? Que palavra bonita, né? Falando aqui a palavra do Senhor, né? A palavra que fala sobre julgar o próximo, né, meus irmãos? Que a palavra de Deus aqui está falando, né? Que antes que de nós julgar alguém, nós temos que olhar para nós mesmos, porque quem só tem um que pode julgar, que é Jesus Cristo. Então aqui a palavra está falando: não julgueis para que não seja julgado. Nós não devemos julgar o próximo para que nós também não possamos ser julgados, porque aquilo que a gente não quer para o próximo, que a gente não quer para a gente, perdão, irmãos, nós também não quer para o próximo. Então a palavra de Deus hoje, né, aqui em Mateus fala sobre julgar o próximo, né? Muitas das vezes, né, nós deixamos até mesmo, né, de tirar a trava dos nossos olhos para ver o que acontece com nós, para poder ficar julgando a vida do próximo. Então, a palavra de Deus quer dizer aqui, né? Não julgueis para que não sejam julgados, sereis julgados. Com a medida e quem tiveste medido, vós não há de medir a vós, né? Porque com a medida que não tivesse medido, não há medir a vós. Porque reparás tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trava que está no teu olho. Então, meus irmãos, é a própria palavra de Deus que está falando. Muitas das vezes nós vimos o que está nos nossos irmãos, mas nós não vimos aquilo que está em nós. Então, a própria palavra do Senhor Jesus aqui que fala é a palavra, porque a Bíblia, quando ela está fechada, ela é a boca de Deus que está fechada. E quando nós abrimos a Bíblia, ela é a boca do Senhor falando conosco. Então, a Bíblia, como ela está aqui aberta, Deus está falando com nós. Não julgueis o próximo, para que não seja julgado, né? Então, antes de nós olhar para os nossos irmãos, que nós vamos tirar a trave dos nossos olhos, para que nós podemos ver também como está a nossa vida. Porque lá fora, muitas das vezes, tem muitas pessoas que precisam
até mesmo de uma palavra de conforto, até mesmo de ouvir de um irmão que Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Quantas pessoas hoje, quantos jovens estão descendo à sepultura? Porque o mundo lá fora, ele não ensina nada que é bom. Então vamos tirar a trave de nossos olhos para poder tentar ajudar aqueles que estão caídos, aquelas pessoas que estão na lama, aquelas pessoas que não conseguem se levantar, porque a palavra de Deus diz, né? Vinde como estais, né? Que nós devemos ir como nós está, porque tem muitas pessoas, muitos irmãos, muitos pastores, muitas pessoas, diáconos que estão na igreja, né? Muitas das vezes as pessoas que estão ali, chega um visitante de repente na nossa igreja, aí eles olham assim e falam, poxa, como aquela pessoa é diferente, mas ele não sabe o processo, irmãos, que aquela pessoa passou para chegar até ali. Então nós somos um barro. Deus, primeiramente, ele nos pega, nos amassa, ele nos amassa, né? Vai jogando água, vai amassando, vai amassando. Nós passa por um grande processo para nós chegar a ser um vaso modelado, né? Ser um vaso oleiro da maneira que Deus quer. Então, aquelas pessoas que estão lá jogadas na lama, aquelas pessoas que precisam de um abraço, vamos abraçá-las, vamos convidar para ir à igreja, vamos dar uma palavra de amor. Fala, Jesus te ama, Jesus tem uma obra grande na tua vida, Deus tem um propósito com você, porque até mesmo assim já aconteceu na minha vida, de alguém, né, falar para mim estas lindas palavras, Jesus te ama, porque hoje eu estou na presença, hoje eu vejo a vida espiritual de outra maneira, mas eu também já estive lá fora, né? Já estive lá fora e hoje é raro você achar uma pessoa, até mesmo uma pessoa que está lá dentro da igreja, um servo de Deus, que é um servo de Deus, ele tenta levantar aquele que está na lama, porque Deus fez nós pescadores de alma, Deus quer que nós pesque as almas que estão morrendo lá fora, as almas que estão na perdição. Quantas pessoas que está precisando agora mesmo, né? De repente tem pessoas, meus irmãos, que está ali, né? Tentando sair daquela situação, mas não conseguem. Muitas das vezes, através de um testemunho teu, aquela pessoa pode sair, aquela pessoa pode parar e pode pensar, pode ir até mesmo na igreja, pode fazer uma visita e ali ele se comover, né? Deus tocar no coração dele e ele levantar as mãos cansadas também e aceitar Jesus como Salvador, como um dia aconteceu na tua vida, como um dia aconteceu na minha vida, porque nós também saímos do lamaçal do pecado. A palavra de Deus fala: vinde como estais, né? Deus, ele muda, só tem um que muda, que é Deus. Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E quando você vê o seu irmão jogado, caído na lama, precisando de uma ajuda, precisamos até mesmo de um socorro, não vamos empurrar ele para a lama, não, vamos levantar ele, vamos ajudar, vamos dar uma palavra de conforto, né? Que não tem nada melhor que uma palavra de conforto, ler um versículo na Bíblia para ele, fala para ele que Jesus salva, fala para ele que Jesus cura, fala para ele que Jesus tem vitória para dar para ele, porque muitas das vezes nós vemos da igreja, né? Nós já achamos que nós já somos salvos, nós achamos que nós já somos santos, mas se nós já fosse salvo, nós não estava mais aqui nesta terra, porque quando nós já estamos preparados, Deus não deixa nós nesta terra, não, ele nos prepara e nos leva. Então, para nós alcançar o trono da graça e morar no céu com Jesus, nós precisamos, né, dar a mão àquele que está lá no chão caído. Deus, ele requer, Deus precisa de almas, Deus precisa de pessoas dentro da igreja, Deus precisa que você levante aquele que está lá nas drogas, Deus precisa que você levante aquele que está lá na porta do boteco. Diga para ele: Jesus te ama, vai lá na igreja hoje fazer uma visita, Deus tem uma palavra para o teu coração, Jesus
Jesus quer falar contigo. É grande o que Deus tem para fazer na tua vida. Esta palavra, ela levanta qualquer pessoa que está no mundo. Ela leva esta pessoa para a igreja. Vamos colher as almas. Deus fez nós dentro da igreja, não só para ficar esquentando o banco. Fizemos nós para poder nós ir buscar as almas que estão morrendo. Quantas pessoas que estão descendo a sepultura. Quantas pessoas que estão aí precisando de uma palavra de conforto, mas não tem quem ajuda nem para falar Jesus te ama, Jesus salva. Eu também já passei por isso. Jesus liberta. Hoje é difícil. Então por isso a palavra de Deus está falando aqui, ó. Não julgueis, para que não seja julgado, porque naquele grande dia haverá um que vai nos julgar, que é o juiz do juiz, que está centrado sobre o trono. Aquele lá é o nosso juiz. Então, quando nós vemos uma pessoa cair na lama, que nós vemos uma pessoa passando por uma situação, nós temos que chegar para aquela pessoa e falar: Jesus te ama, Jesus tem uma obra grande na tua vida, Jesus hoje naquela igreja tem uma palavra para te entregar, Jesus tem uma cura para te entregar. É assim que nós devemos fazer, não é ficar reparando a pessoa, ficar julgando aquela pessoa, né? Que nós não podemos, porque nós não somos nada, nós somos como uma folha seca que o vento toca para lá e para cá, nós somos como um grão de mostarda, que Deus é o grande, só Deus que é o grande, Deus ele é infinito, ele sentado no trono, Deus não dorme, os olhos do Senhor somos como chamo de fogo, são 24 horas acesos olhando para essa terra, contemplando não só os crentes, mas Deus também contempla aquele que não é também, porque eu também não era, né? Não é porque hoje eu sou evangélica que eu vou discriminar aquele que está lá fora, aquele que está precisando da minha mão, aquele que está precisando de uma palavra de conforto. Então nós temos que ter palavra, nós temos que abrir uma Bíblia, temos que ter uma palavra para aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não vá, mas um dia Deus pode tocar que ela também pode ir, porque muitas das vezes, né, nem por força, nem por violência, mas sim quando o Espírito Santo de Deus toca, porque só Deus faz milagre, só Ele liberta, porque eu falo, porque eu também já fui liberta, eu também já passei por um processo de estar na lama, e hoje eu vejo a vida espiritual totalmente diferente. Então hoje eu quero deixar esta palavra aqui em Mateus 7, até o 6 da palavra do Senhor. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que eu julgardes, serei julgado. Porque quando você julga alguém, você também um dia vai ser julgado. E com medida com que tiver medido, vós não há de se medir, né? Porque às vezes você mede a outra pessoa e não olha para você, não olha a tua vida como está. Muitas das vezes você está reparando aquela pessoa que está na lama, mas a tua vida espiritual com Deus está pior do que a dele. Então por isso que a palavra de Deus fala aqui também: como dirás a teu irmão, deixa-me em ti o algueiro do teu olho, tira a primeira trave do teu olho, tira a trave do teu olho, para que você não seja hipócrita. Tira a primeira trava do nosso olho, então para cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Primeiro nós temos que tirar a trave de nossos olhos, ver como está, refletir, fazer uma reflexão como está a nossa vida, para depois nós ver a vida do próximo, né? Em vez de nós tentar empurrar o próximo para a lama, vamos tentar levar para Jesus. É isso que Deus quer de nós, que nós escolhemos as almas para Ele. Toda vez que nós ganhamos uma alma para Jesus, Deus coloca uma pedrinha na nossa coroa. Agora, quando nós só empurra aquela pessoa que já está na lama, mais para a lama ainda, aí a nossa coroa ela vai ficar lá, só enferrujando. E nunca teremos vitória, porque Deus quer aqueles que estão na lama, porque Deus quer aquelas pessoas que as pessoas olham e não dá nada, porque Deus... Ele quer os humilhados, porque os humilhados serão exaltados. Aquele que já está lá em cima, exaltado, Deus não quer aquele que é exaltado,
porque Deus quer os humilhados, porque Ele tira o humilhado do chão e coloca em lugar de honra, porque Deus ele é poderoso para fazer. Então vamos ajudar aqueles que estão na lama, vamos estar ali falando, Jesus te ama, Deus tem uma palavra para você. Então esta é a palavra hoje que Deus deixou no meu coração, né? Sobre julgar o próximo. Não vamos julgar o próximo, não. Vamos tirar a trava dos nossos olhos e vamos refletir como está a nossa vida com Deus espiritual primeiro. Porque só em pensar nós já pecamos, né? Então eu quero agradecer a Deus por tudo e deixo essa palavra no coração de cada um que ouvir, aqueles que são evangélicos, aqueles que não são, aqueles que são católicos. Jesus ama cada um como ele é. Só Jesus sabe, só Jesus conhece cada um. Então eu deixo esta palavra nessa noite em nome de Jesus. Amém, meu Deus.